Salve Maria, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação sobre o Evangelho do dia e ajudem o nosso canal se inscrevendo, dando seu like e mandando para outras pessoas também o conteúdo que postamos aqui. E hoje, quarta-feira, nós vamos ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos do 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho que escutamos é uma continuidade do evangelho de ontem. Jesus está num debate com os fariseus e mestres da lei em relação à observância da lei judaica. A lei judaica também considerava alguns alimentos impuros. Mas nesse evangelho, Jesus declara todos os alimentos puros. Então o homem não deve mais judaizar. Judaizar, ou seja, se privar de alguns alimentos, não por questão de saúde, mas por questão religiosa. O homem não precisa mais se privar de determinados alimentos. Jesus declarou todos os alimentos puros. Como eu já ensinei em algum outro momento, quem deu muita dor de cabeça para a igreja primitiva foram aqueles cristãos que queriam continuar judaizando, ou seja, guardando o sábado, observando algumas leis judaicas, como não se alimentar de determinados alimentos, enfim. Então, queridos irmãos, nesse evangelho, Jesus declara que o que torna o homem impuro não é aquilo que entra nele, mas aquilo que sai do homem. Jesus está se referindo ao interior do homem. Só o ser humano tem essa grande profundidade. O ser humano, para expressar o seu interior, ele fala da alma, do espírito. Os animais não têm alma e espírito. Essa profundidade do ser humano é muito maior do que a memória. A memória, a alma, são meios pelos quais o homem chega a compreender a riqueza da sua profundidade
por isso que o Espírito Santo sonda as profundezas do homem e Deus conhece essas profundezas muito mais do que o próprio homem. Como dizia Santo Agostinho, Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. É por isso, meus irmãos, que dizemos que o pecado provocou uma grande violência ao homem, porque o pecado mexeu com a raiz do homem, com a profundidade do homem. Por isso que a gente não pode brincar com o pecado como se ele ficasse só na epiderme, como se ele ficasse só na superfície, mas ele se implanta na alma do homem, no profundo do homem. É por isso que o Senhor utilizou um grande remédio para o nosso pecado, que foi a morte e a ressurreição do seu Filho. Um remédio poderoso. Só podia ser um remédio assim para poder curar o mal tão grande do pecado, que causa uma devastação enorme. Ele é invasivo. Então, se o homem tiver com o seu interior muito prejudicado, o homem não saberá dialogar com o externo, porque também muita maldade pode vir do externo para o interior, mas na verdade é o interior de um homem mau que atrai para dentro de si algo do externo. Quantas coisas desse mundo para as quais deveríamos fechar nossos olhos e ouvidos, imagens indecentes, ouvir fofocas, enfim. O homem deve buscar purificação. Quando Jesus fala de um homem impuro, mas é no intuito de que esse homem busque também uma purificação. O homem tem que buscar a pureza naquele que é o puro por excelência, Deus. Deus é puro e nos faz puros. Queridos irmãos, então, se o homem internamente é puro, ele saberá estar em comunhão com o externo, o homem saberá se comportar na exterioridade. Então, essa profundidade do homem que sobrevive à morte. Deus soprou um hálito de vida nas narinas do homem. Veja, Deus colocou a profundidade do seu ser em nós. Deus em nós e nós nele. Mas nós perdemos essa dimensão quando deixamos o pecado se instalar em nós. Por isso, a nossa obrigação de cristãos de combater toda espécie de pecado para que não percamos o foco da vida humana, que é o próprio Deus. O homem perde profundidade, ele fica muito na superfície quando ele se acostuma ao pecado. É necessário mergulhar as águas mais profundas, mergulhar de cabeça, ou seja, ao nosso interior. Como a vida de oração nos ajuda a isso? Como estar na igreja ajuda-nos a termos mais profundidade. Nós vivemos em um tempo em que o homem é muito do exterior. Por isso, essa dificuldade de concentração na oração, nos estudos. A gente não consegue ficar durante a missa em silêncio. Quantas pessoas falam que acham a missa cansativa, ficar ali parado? É porque falta profundidade, espiritualidade na vida dessa pessoa. Nós estamos na época dos sentidos, o homem só estimula os sentidos com imagens, com celulares, computadores. O homem que precisa de algo para se entreter, ele sempre está ansioso porque ele não tem mais profundidade. O homem não tem mais aquela vida segundo o Espírito. Ele não consegue ficar em silêncio, em um lugar retirado, porque o seu espírito anda muito agitado. No dia que a gente tiver profundidade, conseguiremos fazer orações mais longas e conseguiremos participar da Santa Missa com mais devoção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré,
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.